Olá, boa tarde. Boa tarde, queridos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Muito boa tarde. Natalícia, né? Você tá me ouvindo bem? Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Natalícia? Como é que tá aí a imagem? Me dá um retorno, por favor. Ai, que bom. Tá me ouvindo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Vou esperar um pouquinho o Instagram notificar o pessoal para poder entrar. Deixa eu tentar colocar. Ai, que bom, tá ótimo. Que bom que o som tá bom. Oi, Francilene, boa tarde, seja bem-vinda, querida. Obrigada pela sua presença. Deixa eu colocar para sem som. Ué, não tá conseguindo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o som. Tá sem som, Francilene? Oi, Elisandra, boa tarde. Oi, Giane, querida, boa tarde. Obrigada pela presença. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? Que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos. Ai, que bom. A imagem tá boa, o som tá bom, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, né? Pelo tempo. Deu uma travadinha, mas voltou. Ai, essas emoções da tecnologia, né, gente? Oi, Márcia. Boa tarde. É só para dar mais uma emoção, né, gente? Vai lidar com o friozinho na barriga. Oi, Kátia. Boa tarde. Cibele, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, gente, tenho algumas pessoas novas por aqui, né? Amigos terapeutas. Obrigada pela presença de vocês, pelo apoio. Eu vou me apresentar porque vai ficar gravado esse vídeo, né? E sempre chega para mais pessoas. Então, para quem não me conhece, eu sou Emanuele Neves, eu sou terapeuta emocional TRG e eu estou muito feliz por poder estar aqui com vocês compartilhando um pouco de conhecimento, né? Eu acredito piamente que o conhecimento transforma a nossa vida. E algumas coisas do que eu vou falar aqui, né, nessa live é coisas que eu sempre falo, né, nas consultas com os meus clientes. E eu tenho entendido que levar essa informação ao maior número de pessoas, né, justamente por acreditar o quanto que a informação pode nos libertar, né? Boa tarde, Chile. Boa tarde, Rê. Obrigada, amigas. Sejam bem-vindas. Então, eu sou uma terapeuta e tenho uma missão. A minha missão é ajudar pessoas com ansiedade disfuncional com uma alternativa definitiva para esse problema, né? Eu me tornei uma especialista em ansiedade, né, nesses transtornos de ansiedade, e o meu objetivo é ajudar pessoas a viverem uma vida leve sem esses transtornos, né? Porque só quem vive sabe o quão pesado é uma vida de quem sofre com transtornos de ansiedade. Eu já vivi isso durante alguns anos da minha vida, né? Hoje eu digo que sou uma ex-ansiosa. Claro que ainda vivendo os desafios desses dias, né? A ansiedade é uma emoção humana, nós vamos sentir ansiedade,
A questão é a ansiedade disfuncional, né? E a ansiedade disfuncional, ela tem cura, né? E tem sido meu propósito de vida ajudar pessoas a se livrarem da ansiedade. E aí, eu coloquei essa proposta de começarmos a falar sobre crenças limitantes. Por quê? Porque é algo que nas consultas, né, a gente vê muito recorrente, a gente sempre observa muitas questões, muitas dores, dificuldades na vida, né, dos nossos clientes, que a base são crenças, né? E aí eu quis começar pelo começo, né? Porque entender sobre crenças limitantes é algo que abre o nosso olhar, sabe? Para entender como a gente funciona. Eu sou uma pessoa que eu gosto de entender o que acontece. Então eu sempre gosto de explicar para os meus clientes e para quem eu tenho oportunidade de compartilhar informação como é o processo. Porque eu penso que quando a gente entende como acontece, fica mais fácil lidar com algumas situações, né? Então eu quis começar esse projeto novo aí dessas lives que eu vou fazer, essa constância. Foi escolhido esse horário porque eu fiz uma votação lá na caixinha, né? Ficou entre 10 horas e as 14 horas e esse horário ganhou, por isso que eu tô fazendo. Depois eu vou abrir uma outra votação para um próximo horário de live e aí eu já conto com a presença de vocês num horário que ficar melhor, né? Porque ficou nesse horário porque foi o horário mais votado. Então, eu quero também começar dizendo que essas informações que eu vou passar aqui, né, são informações baseadas em ciência, em o que tem de mais moderno em ciência humana, em neurociências. São informações validadas, esse conhecimento que eu vou compartilhar para vocês. Existe uma frase de Buda que ele dizia que o ser humano tem... que o maior desafio do ser humano não é encontrar respostas, e sim fazer menos perguntas, né? E como eu gosto de explicar o porquê, né, as coisas, por que as coisas acontecem, e eu acho que sim, fazer algumas perguntas nos ajuda a nos entender, né? E às vezes são informações que a gente não tem acesso tão facilmente, ou às vezes de forma mais prática, né? Então, o meu objetivo aqui é ser o mais prática possível, compartilhando essa informação. Eu quero ser breve e depois eu quero abrir para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, ficar com alguma dúvida, que vocês fiquem à vontade, porque essa interação é muito importante para mim, né? Eu aprendo muito com isso e depois no final eu vou deixar esse espaço aberto para, se vocês ficarem com alguma dúvida, no final eu vou abrir para essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre esse assunto muito importante, que é falar sobre as crenças negativas limitantes, né? E antes de começar a falar sobre o que são crenças limitantes, a gente precisa entender como elas surgem, como é que se formam, o que são, né? Como é que acontece? Porque eu acredito que muitos de nós que estamos aqui, talvez você já tenha ouvido em outro momento falar sobre crenças limitantes, mas o que é? Você sabe o que é? Como é que surgem essas crenças? Então, antes eu quero explicar como é que essas crenças surgem, para que você possa entender. Então, vamos lá. Eu quero que você imagine, né, que você é um telefone novo, um computador novo, um celular novo. Vamos trazer para a nossa linguagem bem cotidiana, né? A essa semana eu precisei viver uma situação que eu precisei adquirir um outro celular, e aí eu ainda estou me adaptando a ele. E quando você pega um celular novo, aí aquele vazio, né? Porque todos os programas, ele já estava formatado do seu jeitinho, tudo ali que você foi colocando do seu jeitinho. Aí você pega um telefone novo, ele vem da loja praticamente vazio, né? Ele vem com
com programas muito básicos instalados, né? Vai vir ali, se você comprou um iPhone, vai vir o iOS instalado. Se você comprou um Android, vai vir o sistema operacional, vai vir a calculadora, né? Vão vir programas bem básicos instalados. E quando você pega esse celular e leva para sua casa, você vai começar a dar a cara para esse celular. Você vai baixar os seus programas pessoais, porque quando você compra um celular, um computador, um tablet, ele não tem nada pessoal, né? Não tem informação pessoal nenhuma. Então, vamos imaginar que assim, a criança nasceu, ela é como se fosse esse celular zerado. Então, ela vai para casa e aí o que acontece? O papai e a mamãe, os cuidadores, a família, o ambiente vão começar a fazer esse download, né, dessas informações para esse celular, para essa criança, né? Então, a gente nasce não sabendo praticamente nada, né? Um bebê nasce sabendo respirar, sabendo chorar. Um bebê nasce sabendo sugar e ele precisa ser estimulado ali no aleitamento pelo seio da mamãe. Um bebê nasce sabendo fazer xixi e cocô, mesmo que ele não tenha o controle dos esfíncter, que é uma musculatura ali tanto urinária quanto anal, né? Ele não consegue segurar o xixizinho e o cocô, mas ninguém ensina ele a fazer xixi e cocô. É algo que a gente já nasce sabendo fazer. E bem poucas coisas, né? Chorar. Então, o que acontece? Quando esse bebezinho vai para casa, ali vai começar a ser feito esse download dessas informações, né? Então, até os 7 anos de idade, o papai e a mamãe, aquele ambiente ali, né, onde esse celularzinho está, onde essa criança está, vai fazendo um download dos programas. Então, a gente nasce sabendo essas poucas coisas, todo o restante é aprendido, né, através desses downloads que vai sendo feito. E isso acontece até os 7 anos de idade, né? Então, imagina que até os 7 anos de idade, todos esses downloads vai sendo feito. Todos esses programinhas vão sendo instalados nesse celularzinho que chegou zerado, né? E aí a gente pergunta uma pergunta, né? Na verdade, assim, se você quiser ver como essa criança vai ser, né? Como um adulto, olha para uma criança até os 7 anos de idade. Por que a gente bate tanto na tecla, né? Nós que somos terapeutas. Por que quando a gente começa a usar a nossa metodologia e a gente explica, olha, a gente precisa começar a trabalhar o seu cronológico e a gente precisa começar lá da infância. E algumas pessoas falam assim, não, mas eu tenho ansiedade hoje, eu tenho pânico hoje, a minha depressão é de hoje. Mas existe uma história, existem programinhas que foram feitos download durante toda a sua história. Né? E a gente vai lá e começa da infância e a gente já acha várias coisas lá na infância para serem reprocessadas. Né? Então, se a gente pegar uma criança até os 7 anos de idade, você olhar para essa criança, você vai ter uma noção de como vai ser esse adulto. Claro que isso não é martelo dado, né, gente? A gente existe terapia, né? As pessoas mudam, graças a Deus por isso. Mas é nessa fase da infância que todo esse download vai sendo feito, né? Esses programinhas vão sendo instalados. Então imagina a quantidade de informações que uma criança precisa aprender para ela se tornar um membro funcional dentro da família, na sociedade. Né? A gente precisa aprender muitas coisas. Né? E são essas experiências, são esses downloads que vai sendo feito, que vai formando essas informações. Né? E aí, o que acontece? Até os 7 anos vem sendo feito esse download dos programinhas. Passou dos 7 anos, acabou o download e começa o play. Aperta o play. E dali essa criança vai começar a repetir
todos aqueles programinhas até a vida adulta que ela aprendeu. Ou seja, as crenças foram instaladas. As crenças nada mais são do que um padrão de funcionamento. Ou seja, essa criança obteve um modelo, né, e ela aprendeu, esse download foi feito, ela aprendeu aquilo e ela acredita que isso é verdade. Então, para uma criança até os 7 anos, tudo que o papai e a mamãe falam, os seus cuidadores, é verdade. A criança não questiona, mas será que meu pai, será que isso que meu pai está falando, será que isso que a minha mãe está falando procede? Não, para a criança tudo, absolutamente tudo é verdade. E aí, o que acontece? Vamos entrar um pouquinho mais, tá? Eu quero construir esse raciocínio com vocês. E aí nós temos uma mente consciente, que é uma mente mais superficial, né, onde ficam ali algumas informações que a gente consegue lembrar, mente consciente. E nós temos o nosso inconsciente, que é algo que a gente não tem um acesso direto e é mais profundo, mais complexo. A gente sempre correlaciona, eu sempre uso muito o exemplo, né? Quem é meus clientes que estão aqui na live sabe que eu sempre dou o exemplo do iceberg, né? Então, o inconsciente é aquele lugar mais profundo aonde todos os downloads, todo o download que foi feito dos programinhas estão registrados aqui, ok? Então, esses programas, eles ficam rodando durante toda a vida. Fica ali, no inconsciente, que é esse lugar mais profundo, né? Que a gente não tem um acesso direto. Então, a criança até os 7 anos, ela não tem um estado de consciência completo ainda, tá? Ela está num estado de semiconsciente. E a gente fala que a criança fica no estado de teta. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas de uma forma prática, explicando isso, seria um estado como se fosse uma hipnose. Okay? A criança, você vê que a criança, ela é muito o quê? Criativa. A criança, ela tem muita imaginação. Por quê? Porque esse estado da criança, esse estado teta, é esse estado que tem uma baixa vibração, né? Tem ondas cerebrais de baixa frequência. Então, ela não está num estado de consciência total. Você vê que uma criança pega uma coberta, faz uma cabana, pega uma vassoura, faz um cavalo, pega qualquer objeto, vira um avião, e ela não está imaginando, para ela né? Você vê que a criança tem esse estado, né, mental de muita criatividade, de imaginação, fantasia, para eles é tudo muito real. Né? Então, isso acontece até os 7 anos. Depois vai crescendo, vê que a imaginação, os questionamentos, né, tudo vai amadurecendo, a criança vai ficando num estado mais consciente. Mas os programinhas já foram feito o download, né? Por exemplo, uma criança pegar uma criança de 3 anos e soltar ela na rua, ela não tem a consciência de voltar para casa, ela não sabe o caminho, a praticidade do dia a dia, elas não têm essa consciência. A criança até os 7 anos, ela está nessa baixa frequência, né, nesse estado teta, então ela tem esse estado de muita imaginação, de muita criatividade, de muita fantasia e pouco estado de consciência. E por quê, gente? Porque Deus faz as coisas muito perfeitas, né? Nós fomos criados assim. Agora imagina como nós aprendemos durante toda a nossa vida milhares de regras, né? Vamos começar dentro da nossa casa. Cada família tem uma regra. Tem família que come na mesa, tem família que come no chão, gosta de sentar para almofada, tem família que come no sofá, tem família que cada um come num lugar, tem família que não tem hora para comer, tem família que come arroz e feijão, tem família que não come arroz, que não come feijão. Então imagina, desde quando a gente nasce, quantas regras a gente vai aprender para viver na nossa família, para viver em sociedade. E como que você faz para ensinar isso para uma criança?
Você não vai pegar um livro e falar, ó, tá aí, estuda, é assim que você tem que ser. Não, Deus já nos fez assim. Essa fase dos primeiros 7 anos, dessa baixa consciência, esse estado teta, né, esse modo teta que a criança vive, já foi projetado, planejado, porque é na fase onde a criança começa esses download. E esse download, é, eles nem sempre vão ser só pelo que ouve, tá? É toda a percepção do ambiente. Então, são milhares de regras que a gente teria que ensinar para uma criança. Então, Deus nos projetou exatamente assim. Então, a gente não aprende só pelo que a gente ouviu na nossa família e depois na escola. A criança também aprende pelo ambiente, pela percepção, por aquilo que ela vai observando os irmãozinhos fazer, né? Nessa família, os irmãos têm o hábito de pedir a bênção aos pais ou aos avós. Então, provavelmente você não vai falar para essa criança assim, olha, você tem que pedir a bênção. Ele vai ver os irmãos, ele vai ver outras pessoas fazendo e ela vai absorvendo esse conhecimento, ou seja, esse download de todas essas regras, de todo esse funcionamento vai acontecendo nesse período, ok? E aí eu quero que vocês, até aqui, tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Deu para entender? Tá tudo tranquilo? Me deem aí um retorno, por favor. Oi, Janete, Esther, bom te ver aqui também, Lu. Vocês que entraram depois, meninas, boa tarde, Renatinha. Tá tudo ok, gente? Vai um coraçãozinho, manda uma mensagem aí, até aqui. Tá tudo transparente, deu para entender? Sinalizem aí, ok? Ótimo. Então eu vou seguir fazendo esse nosso raciocínio, tá bom? Então, nós seres humanos, né, somos o topo da cadeia, mas digamos que nós não somos os mais fortes. Por exemplo, se a gente pegar uma cadela, né? Uma cadela, ela, quando tem os seus filhotinhos, ela fica ali com toda aquela questão do afeto, do amor, todo o cuidado, né? Não deixa ninguém chegar perto, só os cuidadores, os donos que ela já tem confiança. E aí ela se dedica a amamentar os filhotinhos e tudo. Quando chega por volta dos 40 a 45 dias, que é o prazo, né, que assim, a mãe já não consegue às vezes amamentar mais os filhotinhos, porque já começa a machucar ali a tetinha onde eles ficam mamando, já tem os dentinhos mais afiados, eles já começam a comer ração. Então assim, quem sabe diz que esse prazo é o prazo ideal para você desmamar e dar os filhotinhos, né? A partir de 45 dias. Se você pegar um filhotinho de uma cadela e colocar essa cadela e eles forem criados juntos, eles vão crescer como amigos, como irmãos, né? A partir dali, a cadela é como se ela não tivesse mais responsabilidade com aqueles filhotes. A gente é que sabe, é filhote, mas para eles cresceram como amigos ali, né? Então, se você pegar um bebê humano, a gente não tem essa capacidade de sobrevivência. Nós somos extremamente dependentes, né? Se você pegar aí um bebê de 40 dias, 45 dias, ele vai morrer, né? Não sobrevive, porque nós fomos planejados desse jeito. Então, já está no nosso DNA, desde o dia 1, que o afeto e o amor é essencial para a nossa sobrevivência. E isso já está registrado em nós. E aí, o que acontece? A criança, ela já aprende isso lá nos primeiros anos de vida e ela vai levar isso para toda a vida adulta, tá? As famílias, eu venho batendo nessa tecla que ensinar sobre inteligência emocional devia ser ensinado nas escolas, né? Por quê? Porque a gente deveria aprender, porque a gente faz esse download na nossa família e muitas das vezes a gente vem de famílias disfuncionais. As gerações anteriores não se estudava sobre inteligência emocional, não foi uma outra criação, uma outra função, né? Uma outra formação. Então hoje a gente vê
assim, umas coisas muito disfuncionais, né? Uns excessos numa geração passada e uma liberação demais nessa outra geração que a gente está vindo, né? Muito sem limites. Então, acho que aprender sobre inteligência emocional deveria ser obrigatório na escola, né? Para que as crianças pudessem entender como a gente funciona, como saber dar nome para emoções, saber que temos emoções, saber que ficar triste é normal e tem a sua validade na tristeza, na alegria, que todas as emoções. A gente pega aí adultos que quando você pergunta, dá nome para o que você está sentindo, a pessoa não sabe dar nome, ela sabe que está sentindo, mas não sabe dar nome, né? Porque não foi ensinado, não aprendeu. Então, a criança, né, a gente vem com essa formação de que a gente precisa ali desde o bebê. Então, você vê que o bebê entende que ele ele se alimenta porque ele tem afeto, carinho, porque ele tem a mamãe ali todo o tempo cuidando, né? Porque ele está protegido, porque ele tem a mamãe ali, porque ele tem amor, porque ele tem esse cuidado. E aí isso fica registrado e se leva para a vida, né? Então, Manu, mas aí você está falando o quê? Que não é importante ter amor? Não. Ter amor é a melhor coisa da vida. Só que o que acontece? Por conta desses downloads que vai ser sendo feito na nossa infância, né? E muitas das vezes por conta da ausência de afeto e amor, essas pessoas ficam congeladas nessas dores, nessas verdades que elas aprenderam como verdade, porque esse download foi sendo feito nessa fase da infância e a pessoa cresce um adulto disfuncional, leva essa verdade para a vida toda. Só que isso não é uma verdade. Ele aprendeu como verdade, porque a criança, lembra, é tudo que o papai e a mamãe falar para ela é verdade. E tem uma coisa, a criança, ela é egocentrada. Ou seja, tudo para uma criança acontece em volta do umbiguinho dela. Ela é o centro do universo, ok? Então, por exemplo, o papai chega do trabalho irritado, briga com a mamãe, ou tá nervoso porque foi mandado embora, enfim, não tá se sentindo bem. E aí às vezes grita com a criança ou manda a criança ir para o quarto porque quer conversar com a mãe. Pega aí uma criança de 4, 5 anos, ela não vai entender que o papai está nervoso porque ele foi mandado embora ou ele está doente ou algo assim. Na cabeça da criança é assim, o papai não me ama, ele não me quer por perto porque ele não me ama. A mãe grita, a mãe briga, às vezes até um castigo, né, para tentar disciplinar essa criança de alguma maneira, a criança não percebe dessa forma. Ah, a mamãe está fazendo isso porque eu desobedeci e ela quer o meu bem e isso é para me corrigir. Não, na cabeça da criança o universo todo ela é o centro. Então a mamãe me botou de castigo porque a mamãe não me ama. O meu pai não deixa eu conversar com ele porque o que eu falo para o meu pai não é importante. Na verdade, às vezes o pai só quer assistir um noticiário. Quem tem criança pequena, né, atualmente, ou quem já é mãe e teve os filhos pequenos, sabe que às vezes assistir uma TV, fazer uma tarefa do dia a dia é muito difícil, né? Então, a criança, ela é egocentrada. Então, tudo que acontece ao redor dela, ela acredita que é por conta dela. Isso é para o bem, né, a parte boa, e para o mal também. Por exemplo, se o pai chega feliz, brincando, joga para o alto, rola no chão, brinca, a criança acredita que é por conta dela, por algo que ela fez por ela. Se o pai chega estressado, tem discussão em casa, brigas, ela acredita que é por causa dela, porque ele não me ama, porque o que eu falo não importa, porque eu não tenho valor, porque eu não faço nada certo. Então tudo isso vão sendo downloads que vai sendo feito nessa fase, que vai ficando registrado no nosso inconsciente, que é aquela parte mais profunda lá embaixo, como eu sempre falo, do iceberg.
ok? E aí, com isso, vai sendo construído esse modelo de felicidade, de que eu só posso ser feliz plenamente quando não me faltar amor, quando não me faltar afeto, né? Isso é aprendido, né? E a criança, né, leva, nós trouxemos da infância esses downloads e vamos levar para a vida toda, né? Só que aí, qual é? Vamos entender o porquê que isso é complicado, tá? Por que que isso é complicado? E aqui, mais uma vez, eu não estou dizendo que o amor não é importante. O amor é a melhor coisa do mundo, ok? Só que a criança, a perspectiva, né, emocional, a maturidade emocional da criança é muito pequena. A criança não tem, lembra? Ela está nesse modo teta, ela ainda está ali, semiconsciência. Ela não tem uma maturidade de nós adultos. Para ela aquilo é fato. E aí ela leva isso para a vida. E esse é o problema, né? Porque a gente não pega uma criança de 3, 4, 5 anos e explica que você chegou com dor de cabeça, que você teve um dia difícil no trabalho, ou seja lá o que for, né? E aí a criança vai sempre entender que é por conta dela, por algo que ela fez. E aí é mais um programinha que fica instalado ali. E qual é o problema? Qual é o problema disso, né? Porque, por exemplo, no caso lá que o pai chegou, foi mandado embora, tá nervoso e tal. A criança vê lá ele discutindo com a mãe, ou o ambiente que não foi porque foi mandado embora, ou o ambiente que tem brigas, que tem discussão, esses ambientes disfuncional. A criança, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sente um desconforto. O seu sistema nervoso se agita, se altera, né? O cérebro dela fala assim, ó, tem um perigo. Começa a rastrear, tem perigo, né? Ela não entende bem o que está acontecendo. Ela só sabe que é desconfortável e se sente nesse ambiente de perigo. E por ela ser egocentrada, né, toda referência, todo download que vai sendo feito é voltado para ela. Então, inclusive o papai e a mamãe brigando numa família disfuncional, numa criança, vai sendo o download que o papai e a mamãe estão brigando por causa dela. Algumas crianças, em casos de separação, acreditam que o pai foi embora por causa dela. E foram outros motivos, mas lembra, a criança está nesse modo, é a fase onde está sendo feito esses downloads. Então aquilo para a criança é uma verdade, porque o universo, o mundo gira em torno dela, ela é o centrinho. Então tudo de bom e de ruim que acontece, ela entende por ela, né, ser egocentrada, e não é porque ela quer, porque nós fomos projetados assim. Lembra, essa é a fase que é para que todo esse download seja feito, porque a gente não teria como explicar para uma criança todas as milhares de regras que a gente precisa para viver a vida, né? Ali na nossa casa, na sociedade, enfim. Então, muitas regras precisam ser ensinadas e aprendidas, e isso é nesse momento, nessa fase do download, tá? Então aí, nessa fase começa o problema. Por quê? Porque a criança começa a acreditar que tem um problema com ela. O papai não gosta de mim, a mamãe não me ama mais meu irmão, eu não faço nada certo, nada do que eu falo eu faço certo, né? Claro que isso a gente está falando, gente, de downloads que estão sendo feitos lá no nosso inconsciente, tá? Então, uma coisa que nós não aprendemos, né? E hoje, para todo mundo que eu tenho oportunidade de falar, eu gosto de transmitir esse conhecimento, é que o nosso cérebro ele é uma máquina de gerar significado, de produzir significado. Isso não é ensinado. Por isso que eu falo, as crianças já deveriam aprender sobre inteligência emocional. O nosso cérebro fabrica significados e a gente não sabe isso. Então, esses downloads são feitos lá na infância, a gente leva isso para a vida adulta, esses significados que o cérebro gerou, e a gente leva isso achando que isso é verdade. Entende? Então, é aí que está o problema. É aí que está o problema, porque a criança não sabe que a mamãe colocou de castigo porque é para corrigir.
né? E quantos de nós na vida adulta não sabemos que o nosso cérebro é essa máquina de produzir significado? Que a vida vai ter o significado que a gente dá a ela. E muitas das vezes a gente não percebe, mas por que eu entendo dessa maneira? Porque lá na sua infância foi feito um download que está registrado aí no seu inconsciente. Então você aprendeu foi feito esse download, você aprendeu isso como uma verdade e você levou isso para a sua vida. E aí as pessoas verem repetindo padrões, tomando atitudes, né, vivendo situações e não entende por quê. É porque está registrado no seu inconsciente. Então é nesses downloads que vai sendo feito nesse celularzinho novo é que nascem as crenças. E as crenças, elas são instaladas pelos pais, pelos cuidadores, pela família, pelo ambiente. Imagina crianças que nascem desprovidas de cuidado, num ambiente com agressividade. Uma criança, qual é o download? Essa criança vai se sentir em segurança? Não, o download de programinhas vai ser: o mundo é um lugar perigoso, eu não tenho ninguém por mim, eu tenho que me defender sozinho, ninguém me ama. Não tem como uma criança conviver num ambiente de insegurança, com agressividade, com medo, e o download dos programinhas dela é: eu sou amado, a minha família. Não tem, gente. E aí, como é essa criança como vai ser esse adulto, né, que foi essa criança com todos esses downloads que foi feito nesse ambiente disfuncional? Então, eu sempre costumo dar o exemplo que as crenças, elas são como uma lente, né? Vamos supor que a lente a rejeição é uma lente vermelha. Se você colocar um óculos com a lente vermelha, com a lente da rejeição, para onde você olhar vai ser vermelho ou vai estar avermelhado, porque você está usando uma lente. Ok, uma criança usar a lente da rejeição, ok. Mas um adulto funcional, ele vai entender que aquela rejeição foi naquele período, naquele momento da vida da infância, que hoje ele é um adulto e aquilo não é mais para aquele momento. Só que isso não é o que acontece, porque esses downloads, essas dores que vão sendo registradas, faz com que as pessoas fiquem congeladas nesses momentos. Então, você chega lá na frente e pega um adulto que tem esse congelamento emocional. Como assim, Manu? Vamos dar um exemplo. Eu gosto de visualizar. Vamos lá. Você pega uma criança de 3 anos, tranca num quarto escuro e coloca lá no quarto. O que uma criança de 3 anos num quarto escuro vai fazer? Já vai começar a gritar, vai sentir medo, vai chorar. Uma criança de 3 anos provavelmente não vai ter aquela coisa de começar: pô, abre aí, eu tô aqui, ei, me solta, acender a luz. Ah, aqui tem uma janela. Ah, eu vou pular a janela. Não, a criança, ela vai ficar apavorada, ela vai só chorar. Ela é uma criança, ela vai reagir com aquelas ferramentas que ela tem. Agora vamos lá. Eu pego você aí com seus 20, 30, 40 anos e tranco você num quarto escuro. Boto você lá no quarto e tranco a porta. Como é que você vai reagir? Tu vai se jogar no chão e começar a chorar? Não, tu vai começar a bater na porta. Ei, abre aí. Oh, trancou. Vai procurar uma saída. Se tá com o telefone, vai ligar. Você vai procurar soluções, saída. Uma criança não tem. Criança tem cérebro de criança. Ela tá em formação, né? E aí, esse exemplo, claro, é para dizer que às vezes a gente vai pegar um adulto que vai ficar trancado num quarto escuro e ele vai começar a chorar igual uma criança, se debater, não vai conseguir ver saída. Por quê? Ele vai agir emocionalmente como uma criança, congelado lá nessa dor. Esse é só um exemplo, assim, de forma para poder visualizar, tá ok? Mas a gente trouxer para a vida, para a nossa vida cotidiana, a gente vê aí vários e vários exemplos, né? A gente ouve isso todo dia aí nos nossos atendimentos. E a gente identifica que é um adulto que está agindo como uma criança, está congelada ali, não consegue perceber saídas. Por quê? Esse download foi feito, esse programinha foi instalado e ele, hoje adulto, ainda está com esse programa rodando aqui embaixo no inconsciente.
ok? E por isso a nossa metodologia, né, é tão poderosa. Por isso ela é tão poderosa. Por quê? Ela é capaz de acessar o inconsciente e reprocessar essas dores. E descongelar essas dores. Então, um adulto que está congelado ali, com esses programinhas que foram instalados, isso é reprocessado. Você fica livre dessas dores e você consegue viver uma vida adulta funcional, né? Livre de dores, de traumas, de fobias, de ansiedade, de depressão, porque tudo isso está à base aqui embaixo no inconsciente, nesses programinhas que foram instalados durante a vida, tá? E já caminhando aqui para o final, existe uma parte no nosso cérebro que é chamado de sistema de ativação reticular. Esse sistema, ele funciona assim, é como se fosse um grande radar. É um grande radar que vai procurando. Então, assim, por exemplo, eu não quero sair porque eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu não quero sair porque eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu não quero sair porque eu vou ter uma crise de ansiedade. Aí você sai. Aí esse sistema reticular, ele vai procurando. E quando você chega lá no lugar onde você tem uma crise de ansiedade. Aí vem aquela validação assim. Não falei? Eu sabia que eu ia ter uma crise de ansiedade, né? Então, o que acontece? Acontece essa validação porque esse radarzinho fica ali procurando as evidências. Se você acredita que as pessoas não são confiáveis, você vai viver a vida procurando essa evidência. E você vai esbarrar e lidar com pessoas não confiáveis. Você vai olhar para todo mundo com essa lente de que as pessoas não são confiáveis. Se você tem lá um programinha instalado de que o mundo é perigoso, você vai para o mundo com essa lente e aonde você olhar, você vai ver o perigo no mundo. Ah, Manu, mas o mundo tá muito perigoso. Tá, sim, gente, o mundo tá muito perigoso. Mas ele tá perigoso para mim e para você, ele tá perigoso para todo mundo. Essa semana perdi meu celular, quando eu falei que eu tinha que comprar outro celular. Graças a Deus eu tô bem, mas assim, tá perigoso. 8 horas da manhã você é roubado. Mas isso não quer dizer que em todo lugar eu vou ser roubada. Que todo dia 8 horas da manhã eu vou ser roubada. Que em todo lugar que eu for eu vou ser roubada. Isso não quer dizer isso, entende? Então, quando esses programinhas são instalados, a gente vai para a vida com esse olhar. E aí, essa parte do nosso cérebro, ele vai com esse radarzinho procurando perigo, as evidências, sabe? E a gente acaba encontrando essas evidências pela vida, né? A Josima, a criança chora e o adulto... Exatamente, né? Só que a gente vê um adulto disfuncional, que ficou congelado lá nas dores na infância, ele não consegue resolver. Tu vê que um adulto não consegue ligar a luz, achar a janela, abrir a janela, pegar o telefone, ligar e falar, começar a bater na porta, achar a solução para sair do quarto escuro. Fica ali chorando, porque não consegue achar, né? Por conta de todos esses programinhas que foram instalados. Então, olha só, esses programas, esses downloads que foi feito aí no celularzinho, ele fica rodando 95% do tempo, ok? Então, como que você... Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como você sabe, né? Você aí pelo o que você já conhecia de crença e pelo que eu tô passando para você de conhecimento. Você dá uma olhadinha para sua vida, você já consegue identificar alguma crença? Você já olha para sua vida e já vê um programinha que foi feito um download aí que você consegue já identificar? Porque esse olhar para dentro é muito importante. A gente ter acesso, ter autoconhecimento, a gente se conhecer. Por exemplo, eu falo para os meus clientes, as pessoas preferem abrir lá uma caixinha e viver tomando antidepressivo. Fiquei assim, eu quero tomar lá qualquer Rivotril da vida para me acalmar. Mas
é olhar para si. Quantos passam anos tomando remédio e não vão fazer terapia? Eu bato sempre nessa tecla, eu não sou contra a medicação. Eu sou muito resistente em alguns casos, porque existem casos que não existe necessidade, mas as pessoas não querem crescer, não querem esse olhar para dentro, sabe? Não querem buscar. A saída é para dentro, gente. A saída é para dentro, não é fora. Eu quero achar no marido, eu quero achar nos meus filhos, eu quero achar no trabalho, eu quero achar nas minhas realizações, a minha cura, eu quero achar na Manu, na terapia. Ei, não, a cura é para dentro, a saída é para dentro. A gente precisa ter coragem de crescer e essa ousadia de olhar para dentro. E a gente vai achar esses programinhas. Eu todo dia ouço. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Não, essa metodologia pode ser muito boa, você é uma terapeuta maravilhosa, mas a ansiedade, eu nunca vou me livrar da ansiedade. Não, não. A fulana melhorou da depressão, mas eu nunca vou ficar curada da depressão. Isso é um programinha que está rodando aí, ó, que foi instalado de que você não consegue, de que você não merece, de que você não é capaz. Isso é uma crença. E a gente precisa ter essa coragem de olhar. E assim, gente, eu não tô aqui e falando para vocês, explicando isso para você falar assim: não falei que meu pai, minha mãe. Ei, não. Não é sobre eles, vai ser sobre você. Não é aqui para culpar pai, mãe, responsabilizar cuidadores. Já foi. Agora você é adulto, agora você pode abrir a porta, acender a luz, pular a janela, achar saída. Uma criança de 3 anos é que não pode. Então a gente não está aqui para responsabilizar, para culpar ninguém, ok? Muitas das vezes os pais erram. Eu sou mãe. E se você é mãe, talvez hoje você já tenha essa percepção de que você errou com seus filhos. Hoje eu olho para minha história e eu vejo que eu falhei muito como mãe. Não posso mudar. Eu fiz o melhor que eu pude com todas as ferramentas que eu tinha. Eu não errei querendo fazer os meus filhos sofrer. Eu errei porque eu não sabia fazer diferente. Eu aprendi daquele jeito. Mas agora eu sou adulta, agora eu acendo a luz, eu abro a porta, eu chamo, peço ajuda, eu pulo a janela. Agora eu cresci, então agora eu não sou mais aquela criancinha, agora eu consigo achar soluções. Mas o que eu fiz, o que eu errei lá atrás com os meus filhos, não vou mudar. E tá tudo bem. E a gente precisa se perdoar. E a gente precisa aceitar. Então, essa saída é olhar para dentro. Porque a terapia não tem mágica. Gente, é processo. Ela é poderosa. Ela é muito eficaz. Mas não tem mágica. Tem processo, tem que se permitir, tem que olhar para dentro, tem que querer crescer, acender a luz. Entende? Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês. Que vocês olhassem hoje com essa conversa, você já consegue olhar e ver quais são programinhas que foram instalados aí? Você consegue olhar para sua história e ver? Se você consegue olhar e ver, aí eu vou te perguntar, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar como uma criança de 3 anos, chorando, gritando, berrando dentro de um quarto escuro, trancada? Ou você vai agir como um adulto? Bate na porta, pede ajuda, acha a solução, tem que ter uma janela, eu vou ligar, a fulano vir aqui abrir a porta. A Josilma falou: na minha cidade pagam R$ 500 para alongar o cabelo, mas não paga esse valor num pacote de... aqui também não. Mas fala sobre prioridade, né? Isso fala sobre prioridade, porque nem todo mundo quer crescer, nem todo mundo quer se livrar de dores. Muitas pessoas sofrem e falam assim: eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar da ansiedade, mas não me ajuda. Eu quero melhorar, mas não vão para a ação. Não investem
financeiramente e não investem naquilo que precisa. Quem é meu cliente que está aqui na live sabe que tem atividade aqui na conversa, orientações, tem a nossa jornada, né, que participa, que às vezes não faz nem respira, né? Tá respirando, não deu tempo. Não tive tempo de respirar. Então, assim, isso é investimento. É esse olhar para dentro e falar: isso ninguém vai fazer por mim, né? Isso sou eu que preciso fazer. A Ivani, quando olho para trás, vejo que errei muito com os meus filhos, mas foi exatamente pelas dores que carregava. Hoje compreendo. Eu também, Ivani, eu também trouxe muitas dores. E nós erramos e nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer. Eu também carreguei culpa durante muito tempo. Hoje não mais. E é muito ruim, né, carregar a culpa. Eu fiz o melhor, eu aprendi daquele jeito. Eu vim de família desestruturada, eu não fui criada com meu pai, eu fui criada só pela minha mãe. Gente, todos nós temos uma história. Fui mãe solteira, fui mãe adolescente. Eu não sabia. Então, como que eu fui fazer? Como que eu fui sendo mãe? Baseada em todo o download de todos os programinhas que eu tinha. Totalmente disfuncional. E aí a gente vai, lembra, com os 7 anos acaba o download e a gente aperta o play, e a gente vai pro play repetindo, 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 repetindo. E foi isso que eu fiz até conseguir, até crescer, né? Até essa busca e conseguir crescer, e acender a luz e abrir a porta. Também vem de família. Pois é, e a gente sabe as dores e as dores e as marcas, né, Ivani, que a gente traz de vir de uma família disfuncional. Mas que bom que a gente cresceu, acendeu a luz e abriu a porta, pulou a janela e achamos solução. Porque, infelizmente, algumas pessoas vêm de família disfuncional, mas ainda estão como uma criança de 3 anos trancada num quarto escuro, chorando e gritando, sem conseguir pedir ajuda, né? Sem conseguir crescer, né? A gente vê isso aí todo dia, né? Adultos que estão congelados nessas dores da vida, né? Bem, até aqui que eu queria compartilhar, pode ser que eu lembrando aí de mais uma coisa, mas a gente não se estender muito, eu queria abrir, se vocês quiserem perguntar, se ficou alguma dúvida, né? Querem perguntar alguma coisa, né? Essa troca é muito importante. Eu queria deixar esse espaçozinho para vocês me darem um feedback, o que vocês acharam, né? Se quiserem me perguntar, vamos interagir um pouquinho. Isso é tão bom. Porque a gente fica olhando para a tela, né? Parece que está sozinho, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado. E aí eu quero abrir esse espaço para, se vocês quiserem perguntar, queria ouvir vocês um pouquinho agora. Cadê vocês? Ninguém quer perguntar nada? Não ficou nenhuma dúvida? Kátia, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. O que você não consegue ver, Kátia? Não entendi. Me diz aí. Ah, obrigada, Natalícia. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua presença. Fico muito feliz que a gente possa crescer juntos. Renatinha, Manu, não consigo deixar de procrastinar. Sim, tem a ver com tudo isso, Renatinha, tá? Tem a ver com downloads, com os programinhas que estão instalados, rodando aí embaixo no seu inconsciente, tá? São programinhas que estão instalados, né? E estão instalados e foram criando crenças, né? Quais são as crenças? Quais são as crenças que podem estar instaladas aí que te fazem
você procrastinar. Lembra que os downloads, eles são feitos naquele período de pouca consciência, ok? Tá registrado lá no inconsciente. Talvez eu vou falar alguma coisa aqui e não faça sentido para você. E eu também não estou dizendo que é isso, ok? Isso é só na terapia que a gente consegue tratar. Mas assim, o que a gente vê, né, na clínica todo dia. Pode ser que tenha crenças, ou seja, esses programinhas que foram instalados aí, de não merecimento, eu não sou capaz, eu não faço nada certo, medo de vencer, medo de romper, ou por que eu procrastino, mesmo não querendo estar onde eu estou, qual é o ganho secundário que eu tenho de continuar aqui onde eu estou? São muitas possibilidades, tá, Renatinha? Que assim eu não consigo. Não estou dizendo para você que são essas coisas, mas assim, existem muitas possibilidades. Mas a procrastinação diz sobre isso, tá? Diz sobre crenças, diz sobre esses programinhas que foram feitos download e que estão rodando. Gente, 95% do tempo tá aí. E não adianta, enquanto não reprocessar, não resolve. Sabe por quê? Tá no inconsciente. E aí, vê se faz sentido para você, Renatinha. Você fala assim: não, eu amanhã eu vou fazer isso, faz lista de tarefa, compra agenda, faz um monte de coisa. Não, amanhã eu vou fazer na cabeça, tu organiza tudo. Aí quando chega o amanhã, não, depois não vou. E aí você vai adiando as coisas, ok? Mas você não falou que ia conseguir, você falou no nível da consciência. Não, eu vou mudar. Não, agora eu vou fazer a dieta, agora eu vou começar a faculdade, agora eu vou começar a academia, agora eu não vou falar mais isso, agora eu não vou fazer mais isso. E aí, quando você vai ver, você está fazendo, falando, adiando novamente. Tá? Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele tem algumas regras, tá? E quais são as regras do inconsciente, Renatinha? No nosso inconsciente, o nosso inconsciente ele é atemporal. Para o nosso inconsciente não tem passado e não tem futuro. O que aconteceu com a Renata de 2, de 3, de 5, de 7, de 15, de 20 anos, eu não sei quantos anos você tem hoje exatamente, mas o que aconteceu com você no seu inconsciente não ficou lá. Tá tudo rodando aqui. Inconsciente não tem passado e não tem futuro, tudo é agora. Então, todos os programinhas, ainda que eles tenham sido feito download lá até os 7 anos, eles continuam instalados e rodando todo o tempo aí no inconsciente. Então, lembra, o cérebro é essa máquina de tentar dar significado para as coisas. Ele vai tentando resolver essas coisas que ele não entende. E aí, quando ele não consegue dar significado e entender, o que ele faz? Ele vai entrar na terceira regra do inconsciente, que é o looping, que é o padrão, a repetição. Ok? Então, você fala que vai fazer de forma consciente, mas o seu inconsciente já está nesse looping, porque esse programinha está instalado e está rodando. Então, quando vai ver, é de novo, é de novo. Eu não queria falar isso, falei isso de novo. Eu não queria fazer assim, fiz isso de novo. Por quê? Porque o seu inconsciente está no looping. Ou seja, esse programinha que foi feito o download, ele está rodando. Tem que desinstalar esse programinha, tá? E a terapia, ela te ajuda, né? A TRG, ela faz isso lindamente, que é reprocessar o seu inconsciente e desinstalar esses programinhas que estão rodando aí. Fez sentido para você, Renatinha? Deu para entender? Ontem tinha uma festa para ir. Na hora me deu a crise de ansiedade. Então, Kátia, a ansiedade não é sobre a festa, né? Assim, nesse caso específico, você não na hora da festa. Porque, gente, a gente fala assim, nossa, eu tava tão bem, do nada, eu do nada tive uma crise. Nossa, eu nunca tive ansiedade, do nada comecei a ter ansiedade. Gente, nada é do nada. Toda emoção tem lógica, tudo tem uma razão.
E a razão a gente vai achar aqui embaixo, nesses programinhas que estão rodando no nosso inconsciente. Nada é do nada. Você não tá vivendo a vida e tropeça numa crise de ansiedade. Você não vem vivendo a vida e dorme e acorda depressivo. Não, tá? Nada é do nada. Ah, eu tô feliz e do nada eu fiquei triste. Toda emoção tem lógica. Tá? E são esses programinhas que estão instalados aqui. Então, você estava se arrumando para ir para a festa, né, Kátia? Você está na jornada, você já me ouviu falar até mais sobre isso. Então, assim, qual é a fera que está correndo atrás de você, Kátia? Porque o que, que eu falo, o que, que eu explico para vocês em relação à ansiedade? É como se tivesse todo o tempo uma fera correndo atrás da gente. E o nosso corpo, ele vai sendo preparado para lutar, fugir ou congelar, né? Então, são essas três reações que vem lá do inconsciente. Tipo assim, isso vai sendo preparado. Cara, se vem uma fera correndo atrás de você, tu tem que fugir. Então, teu coração vai acelerar, porque você vai precisar bombear mais sangue. A sua respiração vai ficar mais curta. O seu sangue vai para os grandes músculos, para a parte mais interna, porque você se machucar, correr ou lutar com essa fera, não vai perder sangue das mãos e dos pés. Você vai ter menos possibilidade de ter uma hemorragia e morrer, ou seja, todo o seu corpo está sendo preparado para você lutar ou fugir de uma fera. Quem tem ansiedade é assim, o corpo está nesse estado de alerta, alta dose de adrenalina. Aí eu vou te perguntar, Kátia, você está na jornada, você sabe. O que que você fez quando você teve essa hora de ir pra festa? Você parou e respirou? Você se conectou com você? Você foi fazer a respiração? Ah, eu respirei. Quantas vezes? Ah, 2 vezes a crise não melhorou. Marca no relógio, 10 minutos. Ah, mas não é difícil. Vamos escolher o nosso difícil, tá? Eu sei que não é fácil, mas é esse investimento, é esse esforço que a gente precisa fazer, porque viver uma vida ansiosa também não é fácil, né? A gente fala isso toda semana. Dora Alice, eu só tenho a agradecer. Obrigada, tia. Parabéns por essa live, obrigada. Ah, Lisandra, obrigada pela sua presença. Aninha, beijo. É muito triste, sim, Kátia. Josima, observei que o transtorno de ansiedade de separação acontece muito com as crianças abaixo dos 12 anos. Exatamente. Por quê, né, Josima? Você imagina que uma criança, ela não tem o cérebro, né? Ela não tem aquela maturidade, aquela segurança. Então, a criança, ela é egocentrada. Então, se está separando, não importa que a separação dos pais ou que o pai para ir trabalhar, ela está se sentindo desprotegida. O pai está se ausentando por conta dela. Então, qual foram os programinhas que foram instalados aí, né, nessa criança, que veio como essa verdade, porque a criança, para ela é verdade, né, que veio para fluir aí, né, para essa questão da questão do transtorno da separação. É muito complicado. Fez sentido para você? Foi o medo. Então, foi o medo da fera que está correndo atrás de você, né, Kátia? É uma fera. Medo de ir, medo de encontrar a fera, né? Medo de estar com pessoas, medo de conversar, medo de se expor, né? Gente, medo e ansiedade é a mesma coisa. Medo e ansiedade é a mesma coisa, né? Qual a diferença real de medo e ansiedade? Medo é algo real. Eu fui assaltada, você saiu. Eu moro no Rio de Janeiro, aqui tem tiroteio, infelizmente. Aí você chega, tá um tiroteio. Você tá na rua, você é assaltado. Você sai na rua, vem um cachorro em cima de você para te morder. Você vai sentir medo. É real, aquilo tá acontecendo. E a ansiedade é esse mesmo medo, só que é um medo subjetivo. É como se tivesse essa fera todo o tempo correndo atrás de você e você tá sempre nesse estado de alerta. Vem a fera, vem a fera, vem a fera. Então percebe que a ansiedade é esse bugzinho que dá no nosso cérebro, que na verdade não tem fera, né? Não tem fera nenhuma correndo atrás de você. Foi o medo, chorei muito. Então, chorou, mas
mas você já conhece a respiração. Kátia, você fez a respiração? Me diz. E o meu esposo sem paciência, sem nenhuma paciência. Não é sobre ele, é sobre você, tá? Não vamos culpar nem responsabilizar o seu esposo, porque os motivos que ele estava sem paciência, só ele sabe. E aí é o que eu falei, Kátia, a gente não pode ir pela vida querendo que todo mundo vá socorrer a gente, que todo mundo vá estar aqui. Não, você tem que querer. Você não é mais aquela criança de 3 anos que está trancada no quarto escuro chorando porque trancaram a porta. Você já é um adulto. Você tem que pensar. Eu acendo a luz, eu pego o telefone, eu ligo, eu pulo a janela, eu bato na porta. Entende? Uma criança de 3 anos é que vai ficar trancada num quarto escuro que não vai pensar nem em acender a luz, que não vai ter essa maturidade de ver saídas. Você já não é mais essa criança, né? Você só está congelada aí nessa dor. Medo de assalto, medo de assalto. Qual a fera que está correndo atrás de você? Se eu sair na rua, eu vou ser assaltada, eu vou ser assaltada, eu vou ser assaltada. Né? Então você fica rodando esse programinha aí, e aí o teu corpo todo vai ser preparado para isso. Por quê? Como eu explico lá, Kátia, o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Né? Então, se você está pensando no assalto, que você vai ser assaltada, entrou, já era. Entrou a imagem, entrou a informação, já era. Para ele, então, se você vai ser assaltada, Kátia, o que seu corpo vai fazer? Vai ser preparado para isso. Tome-te adrenalina. Adrenalina, o que acontece com a adrenalina? Taquicardia, coração começa a bombear, mais sangue, respiração, mão gelada, pronto. E o ciclo da adrenalina, como eu falo lá, explico para vocês, ele se retroalimenta. Quanto mais adrenalina, mais adrenalina. Aí não tem jeito, tem que parar, respirar, né? Porque o medo vai fazer exatamente isso, vai disparar. Beijo, Shirley. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Ai, que bom ter vocês aqui. Ficaram com alguma dúvida? Em relação a crenças, conseguiram entender bem, né? E eu quero deixar esse exercício, né? Porque eu sou a terapeuta dos exercícios, vocês sabem. Quero deixar esse exercício de reflexão, tá? Para vocês. Olha para a sua vida, olha para a sua história e veja, faça uma análise e veja se você consegue identificar quais são os programinhas que estão rodando aí. Quais foram esses programinhas que foram instalados aí, que estão rodando aí embaixo para você? Né? Isso é o primeiro exercício. Se você olha para sua história e você vai conseguir achar programinhas que foram instalados aí, tá? E se perceba como você tem reagido a esses programinhas. Você é aquela criança de 3 anos que está gritando, chorando, esperneando ali no chão do quarto? Ou você é o adulto que alguém te trancou num quarto escuro e que você sabe achar solução? Vou acender a luz, vou bater na porta, vou pular a janela, vou ligar para alguém vir abrir a porta. Né? Faz essa análise, né? Leva esse exercício para sua semana, né? Para sua vida. Vocês depois precisarem de alguma ajuda, tiverem alguma coisa, quiserem interagir, né? Na bio do meu Instagram tem o meu WhatsApp. Se alguma de vocês que estiverem aqui não tem meu WhatsApp, eu pode mandar pelo direct, tá? E o que eu puder contribuir com informação, né? Passar informação e a gente conversar e perceber. Só que existem coisas que é só a terapia mesmo, não tem jeito, né? Mas eu acredito muito, é por isso que eu gosto muito de compartilhar conhecimento, porque eu acredito que o autoconhecimento abre essa janela, né? Então, porque eu agora sei que funciona assim, eu consigo fazer essa análise. Não adianta falar, você tem que fazer terapia, mas por quê? Porque isso que você tem é uma crença, mas porque o que é crença?
né? Você sabia o que era criança. Então, assim, Emanuele, gosto de trabalhar assim, porque eu entendo que se você sabe o que é e como funciona, fica mais fácil você visualizar a saída do quarto escuro, do que eu falar, não, isso é crença, não, você tem que fazer a terapia só, né? Então, o objetivo da live foi compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, e eu queria muito deixar essa reflexão para vocês, tá? Levem para a vida de vocês. Porque, Manu, você é terapeuta? Não, porque isso é exercício que eu faço para minha vida, né? Eu sou terapeuta, eu já estudo autoconhecimento há um tempo, eu já sou reprocessada, mas esse radarzinho tem que ficar sempre. Esse olhar para dentro e falar, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Porque, gente, nada é do nada, né? Toda a emoção. Será que eu consigo dar nome para o que eu estou sentindo? Eu sei o que eu estou sentindo, né? O que esses pensamentos? Porque tudo acontece no pensamento. Porque se você tem um pensamento, você vai ter emoções baseadas no que você pensou. E aí a sua atitude, a sua ação vai ser também baseada. Por exemplo, se você tem um pensamento assim, não sei se a Renatinha tá aí ainda, mas, por exemplo, Renatinha, você falar assim, não faço nada certo, eu não faço nada certo, poxa, nada pra mim dá certo. Dá certo pra todo mundo, mas pra mim tudo dá errado, nada eu faço certo. Um pensamento. Qual a emoção que você vai ter desse pensamento? Eu vou lá, vou fazer, não, isso aqui eu sei fazer muito bem, eu vou agir. Não, provavelmente, usando o exemplo da procrastinação, Renatinha, nada dá certo, eu não faço nada certo. Qual a emoção que vai vir? Você não vai ter uma emoção com uma vibração lá em cima, porque você não teve um pensamento legal, a sua emoção não vai ser positiva. E qual vai ser a sua atitude? A proatividade? Não, você vai parar. Porque você pensou que você não faz certo, que para você nada dá certo, que você não é boa o suficiente, de que você não merece, porque você pensou. Então você vai sentir baseada nesse pensamento e você vai agir por isso. Tudo começa no pensamento. Tá? Fez sentido, Rê? Tá aí, que bom. Às vezes as pessoas não aceitam que podem estar. Exatamente. Não percebem, não percebem, não percebem, né, Rani? Nós que somos, né, terapeuta, a gente sabe, a gente lida com pessoas doentes emocionalmente e as pessoas resistem em buscar ajuda, em fazer terapia. E eu acho isso muito ruim. Nesse caso, eu acho um agravante pior é quem reconhece e não busca ajuda, né? As pessoas que ficam aí só com medicação e tô bem, tomo um Rivotril, tomo sertralina, tomo não sei o que, vou lá no psiquiatra, pego uma receitinha e passa anos só tomando remédio e achando que estão se tratando, né? Porque não tem essa coragem de levantar, acender a luz, bater na porta, pular a janela, pedir ajuda para sair desse quarto escuro. E por isso também, Irane, eu acredito que esse compartilhar de informação, sabe? Passar conhecimento para as pessoas ajuda para que elas entendam que tem tratamento. Porque se a pessoa não reconhece que é doente, talvez tendo acesso ao conhecimento, ela vai falar, nossa, isso aí, eu sou assim, né? Por isso eu gosto de explicar como as coisas acontecem, como funciona, justamente por isso, né? Porque eu acredito o quanto que eu acho que a informação pode salvar a gente, sabe? Abrir esse leque nosso, né? Quando a gente tem acesso a essa informação. O fato de ter raiva, o Kátia, é um programinha que está rodando aí, né? É um programinha que foi instalado e está rodando aí. Tem raiva de você por quê? Porque você não é boa, porque você não é suficiente, porque você não é amada, porque você não faz nada certo, porque para todo mundo dá certo, para você não, né? Qual é o download que foi feito, que está rodando aí e que faz você sentir raiva de você?
né? Certamente é uma crença que foi instalada, é um programinha que está rodando aí e que faz você sentir essa raiva de você, né? Por alguma frustração, por algum pensamento, por alguma coisa. Algum significado que o seu cérebro deu aí para situações e, e esse programinha tem que ser desinstalado daí. Porque senão você vai carregar isso aí para a vida, né? Vai carregar para a vida isso. Então, lembrando que é a questão das lentes, né? Por exemplo, qual é a lente que está usando? Se eu estou usando a lente da rejeição, da falta de amor, de que eu não sou amada, de que eu não mereço, de que eu não sou cuidada, para onde você olhar, você vai olhar com essa lente. Tudo que olhar no mundo vai enxergar dessa maneira, né? Porque a gente enxerga o mundo de acordo com aquela lente que a gente está usando. Então, se eu tenho uma lente de que eu não mereço, para tudo que eu olhar. E assim, gente, isso é muito sério, né? Você consegue reconhecer na sua vida coisas que você tem dificuldade de fazer, de conquistar? Você consegue olhar e falar assim, nossa, isso para mim é tão difícil. Alguém aqui consegue olhar e falar assim, nossa, todo mundo consegue fazer isso, eu não consigo. Nossa, isso aqui para mim eu tenho que fazer um violento esforço para conseguir. Alguém se reconhece assim em alguma situação? Pode ser atitude, pode ser pensamento, né? Por quê? Porque tem um programinha instalado aí que tudo aquilo que a gente não consegue fazer, conquistar, é porque a gente não tem esse programinha instalado de que a gente consegue. Porque se eu tenho um programinha aqui dizendo que eu sou capaz, que eu sou incrível, que eu sou inteligente, que eu consigo, que eu sou tão boa quanto os meus irmãos, que eu mereço, eu não vou ter que fazer esforço para conquistar coisas e agir de determinadas maneiras. Mas se eu tenho um programinha rodando, que eu não mereço, que eu não sou boa, que isso não é para mim, que eu não faço nada certo, eu não consigo alcançar, entende? É um violento esforço que a gente faz para conseguir e não consegue. Por quê? Porque a gente está programado. O download desse programinha foi feito e está rodando aqui. Então, tem esse programa que fica rodando todo o tempo aqui, de forma inconsciente, me dizendo que eu não consigo, que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. Então, tudo aquilo na nossa vida que a gente faz muito esforço para conquistar, que é muito pesado, que não flui, que não é leve, é porque tem programinha rodando, instalado, dizendo que você não consegue, que você não é capaz, né? Eu espero que faça sentido para vocês. Medo. Você tem medo de dirigir, Josilma? É isso? Tem que reprocessar esse medo. Você sair por aí dirigindo, vidro aberto, ouvindo música, né? O quanto que esse medo te paralisa, te inibe, né? Te proíbe de ir e vir, de conhecer lugares novos, pessoas novas, de se sentir realizada, né? Um medo que tem te paralisado, né? Porque tem um programinha que foi feito, um download que está instalado aí dizendo que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz, que você não merece, né? Talvez algum medo associado a algo de estrada, algum acidente, alguma coisa, né? Existem várias possibilidades aí que pode estar relacionada à questão do medo de dirigir. Né? E você fala, não, mas eu nunca sofri nenhum acidente. Mas a gente está falando de programinhas que estão rodando no inconsciente. Talvez você viu um acidente, talvez ouviu alguma história, alguma coisa que ficou registrado e esse programinha está rodando instalado aí, né? Só reprocessando, mas é possível se livrar desse medo e viver uma vida mais leve, né? Sem medo, sem trauma, sem fobia. Gente, é isso que eu queria compartilhar. Se vocês não quiserem fazer mais nenhuma pergunta,
eu vou encerrar aqui a live, porque eu vou me arrumar para poder ir para a igreja. E eu quero muito, muito agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigada mesmo, de coração, pela presença. E eu estou à disposição aqui para o que vocês precisarem, tá? De mim, se quiserem perguntar aí alguma coisa, eu estou acessível lá no Instagram. Pode mandar direct ou meu WhatsApp, tá? A gente troca. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a terapia, podem contar comigo também, né? A gente trabalha aí com uma metodologia fantástica. Eu posso te explicar um pouco mais sobre a TRG, que é uma terapia incrível, né? Que tem salvado vidas aí ao redor do mundo. Oh, querida, eu que agradeço, Vani. Muito obrigada pela sua presença, né? Ter ficado até aqui. Obrigada mesmo por esse apoio, né? Tão importante. Tá? Então, estou à disposição que a tarde de vocês, aí o restante de domingo, seja muito abençoado. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá bom? Eu vou deixar salva essa live, depois se vocês puderem compartilhar, talvez tenha algum amigo, né, uma amiga que precise ouvir, ou que vocês desejem que tenha acesso a essa informação. Eu vou deixar salva, você pode compartilhar, né, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas e terem acesso à informação e saber que, se elas decidirem, elas podem crescer, acender a luz, abrir o quartinho, pular a janela, pedir ajuda e sair do quartinho escuro, né? Não precisam ficar sofrendo, tá bom? Gratidão também, Josima, muito obrigada, tá? Que você tenha muito sucesso aí, né, nessa ajuda que a terapeuta te ofereceu, que você tenha muito sucesso no seu processo, que você se livre aí desses medos, porque você não merece. Você não merece carregar todo esse peso, você não merece essa vida aprisionada pelo medo, tá? Você merece uma vida leve, sem medos, né? Sem traumas. E quem sabe também, né, através da sua cura, poder ajudar outras pessoas também a se libertar do medo, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, um ótimo domingo, Deus abençoe vocês e muito, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer, tá, estar aqui com vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Nathalie. Gratidão também, querida. Obrigada pela sua presença, tá? Deus abençoe, gente. Um beijinho. Tchau, tchau.